Oi, pessoal, eu sou a Erika Rocha, trago aqui o meu projeto técnico para o trabalho de prático final, né? O tema desse projeto é a introdução ao uso de RPA, então, automação de processos robóticos, né? Então, foi implantado isso na área e teve toda uma estruturação. Eu vou falar um pouco aí sobre carreira, o contexto, né? Qual foi o cenário em que essa demanda foi implantada, os objetivos e também algumas metas alcançadas. Tá? O curso é de novas tecnologias, transformação digital e agilidade. E aí vamos iniciar falando um pouquinho da carreira. Né? Então, aí do início, né? Então, como eu falei, eu tenho 40 anos. Esses últimos 12 anos eu venho trabalhando na seguradora Porto. A área é uma área de análise, uma área de análise de riscos, né? Aí, no caso, o segmento são ramos elementares, que trata tudo exceto vida e automóvel. Então, seguro de empresa, seguro de residência, agrícola, enfim, tem uma gama bem grande aí de produtos. Essa jornada começou então lá em 2011, com a entrada na área, então sempre estive nessa área. E de 2011 para 2014, eu tive uma transição, né? Então, houve uma promoção aí, onde eu pude passar a ser uma analista sênior, né? Com mais autonomia e aí com muito mais aplicabilidade do conhecimento adquirido nas atividades diárias. Em 2017, teve um marco, né, na minha carreira que foi eu trabalhar por 2 anos em um projeto, né? Então era um projeto que não seria fixo, né? Um projeto com início e data de término. E foram 2 anos em que eu pude vivenciar essa carreira de projetos, esse contato maior com o time da TI, o entendimento de como é o passo a passo, como acontece uma mudança, a questão de experiência do usuário. Então, foi um mundo em que eu comecei a pensar em demandas, né, como se criar demandas, como estruturar uma demanda, a entrada dela. Então foi um marco legal e foi onde teve um desejo aí de eu fazer essa minha transição de carreira, né, de eu sair de uma área de negócio e ir para uma área de projeto, uma área de TI, tá? Ah, então, em 2017 se deu isso, final de 2019 o projeto foi concluído, decidi então fazer cursos relacionados a isso, né? Sempre focando nessa questão da transição da carreira. Essa pós foi a escolhida, né? Até pelo tema, essa questão de transformação digital, de novas tecnologias, um assunto muito em alta, inclusive até hoje, né? Além de outros cursos, né? Eu tenho certificação de PSPO, então a minha intenção já era ser uma Product Owner dentro de uma squad, dentro de um time de projeto. Na época em que eu trabalhei com o projeto era uma metodologia tradicional, tá? E aí, posteriormente, houve uma mudança. Mas no final de 2022, de 2021, né, em dezembro, surgiu uma oportunidade, então fui convidada para participar de uma squad nova, né? Então já iniciava-se aí um processo de mudança da nossa área de projetos até para sair da metodologia tradicional e aí seguir para um modelo híbrido, para um modelo ágil. E esse convite foi feito em dezembro para um início em maio desse ano, né? Então, frutos aí dessa pós, da certificação, de outros cursos que eu fiz, né, tiveram essa visibilidade e me permitiram, enfim, então, fazer a minha transição, que já foi um grande marco aí para mim. Ao iniciar o curso, né, como era um período de pandemia, na época eu nem estava em São Paulo, eu estava no Paraná, então foi o modelo home office, né, se tornou o modelo do momento, né, então pude trabalhar de lá, ao invés de trabalhar daqui de São Paulo. E como houve essa transição, né, eu estando já nessa área nova, né, agora já esse ano, eu pude vivenciar tudo aquilo que eu aprendi, que eu vi nos vídeos, eu pude praticar e aplicar dentro do nosso time, né.
essa mudança, ela foi uma mudança que ela trouxe aí vários pontos, né? Então, a questão de se construir OKRs, né? Então, teve toda uma aplicação de trazer tanto para o time de projetos quanto para o time de negócio, que mudou-se que esse conceito começaria a mudar, né? Então, foi um trabalho bem legal, onde a gente teve, inclusive, coaches envolvidos para poder fazer essa construção e ter uma boa base para começarmos a esse trabalho dentro, focado principalmente na metodologia ágil. Então, matérias como cultura organizacional, gestão de pessoas, desenvolvimento de competência, estratégia e agilidade na inovação, implementação da empresa ágil, modelos de negócio de produtos e serviços digitais. Então, a gente está no momento em que muitos negócios digitais estão saindo pela necessidade, por atingir públicos novos, né? Então, a companhia ela tá muito voltada, muito forte nesse quesito. A jornada do cliente, né? Então, nunca se falou tanto em jornada do cliente como agora, né? Então, esse é um ponto muito legal. É uma mudança de mindset, é uma mudança de visão, aquele ponto da ambidestria foi trabalhado muito, né? Do que nós vemos hoje e do que nós esperamos que seja o futuro. Então, trabalhar o presente e o futuro tendo essa visão ambígua foi muito importante e ela é algo que vai perdurar, né? Então, a gente vai continuar fazendo esse trabalho. Mas foram matérias que particularmente me auxiliaram muito na questão do todo, pensando em olhar não somente para a área nova em que eu estava inserida, mas trazer as pessoas que estavam lá da minha área anterior, porque aí a gente faria o trabalho junto, né? Então, esse meu time novo na área nova daria o suporte para esse time de negócio da onde eu saí. Então, esse vínculo se manteve. Então, essa movimentação, a introdução desses novos conceitos, né, os desafios do time em si. Então, uma vez que fomos formados como a base de metodologia ágil, né, formou-se a Squad, com o objetivo principal aí de trazer eficiência operacional para os times de negócio, né? Então, esse foi sempre o foco, além de ter essa questão da jornada do cliente, proporcionar uma melhor jornada para ele, seja no processo de contratação, seja no processo de análise, qualquer que seja esse processo, né, de ponta a ponta, a ideia é que essa jornada para ele fosse muito melhor, né? Então, toda essa movimentação e todo essa estruturação que foi feita, vejam, houve uma aplicação aqui enquanto projeto, eu estou trazendo uma vertente, né, que é a parte da frente de automações, onde a gente vai falar um pouquinho de RPA, mas a gente também tem em paralelo a frente de sistemas, né, que normalmente é a que mais demanda, né, então a gente tem muita coisa que eu preciso aí efetivamente de uma alteração sistêmica. Mas esse trabalho foi muito legal porque nós pudemos ver o quão importante é ter essa visão. Então, nem tudo é sistema, nem tudo eu preciso mudar o sistema para alterar, né? Então, nós tivemos aplicação com a questão do desafio, né, de avaliar os processos existentes e ver possibilidades de melhoria nesse processo. Houveram processos em que não foi necessário nenhuma alteração sistêmica, por exemplo, ou aplicação de RPA. Foi uma alteração basicamente de negócio, né? Como o negócio lida com aquilo, mudar o jeito de fazer, né? Fazer de outra forma. Então, hoje eu vou trazer essa experiência do RPA, porque é um case que ele está muito forte, que ele está trazendo muitos frutos aí para o time, né? Então, essa estruturação, né, de como foi, para se ter uma ideia, nós iniciamos em maio o time, né? Nós hoje temos 3 RPAs, 3 robôs em execução aí nas áreas de negócio, sendo que tanto a criação, né, houve uma estruturação de documentação, então existe um repositório onde essa documentação fica, existe reuniões de times técnicos que hoje nos tem como referência, né, para a construção de RPA,
para entendimento de processo, inclusive de planejamento da própria esteira, né, do que vai ser incluído na esteira para construção e do que vai ficar pausado até que o backlog seja priorizado. A unificação do canal de comunicação, então como isso é solicitado, né, inclusive as próprias solicitações, como isso é solicitado, como isso é comunicado ao nosso cliente, né, até o próprio tamanho, né, nós iniciamos aí com 2 pessoas nessa frente e a estruturação dela foi tanta, né, porque houve aí uma parceria junto com a governança de TI para entender, né, quais seriam os limites, até onde a gente poderia seguir, quais eram as regras estabelecidas para a construção. Então, houve também esse entendimento, a segurança da informação também foi envolvida, então foi um projeto que nós envolvemos aí várias áreas, né, para ter um suporte, uma base muito grande de entendimento, né, de como operar para efetivamente iniciar. Em paralelo, né, o entendimento das atividades manuais, o que a operação fazia e que efetivamente é um trabalho que não deveria estar na mão dela, que deveria, por exemplo, estar com o sistema executando. Então houve uma estruturação, né, a divisão, né, o conhecimento que foi trazido com esse trabalho e que hoje a gente pode compartilhar. Então, hoje nós temos reuniões com outras áreas técnicas, outros times técnicos, para compartilhar a experiência de como foi o nosso e de como a gente, e que patamar que a gente está hoje. Né? Então, de novo, trago que o nosso time aí é tido como uma referência para automação. Um ponto muito interessante é que esse projeto ele se tornou tão estruturado e potencialmente viável que, além da área de ramos elementares que nós atendemos, a gente já tem uma demanda da área de sinistro. Então, a visibilidade é tal que hoje eu já tenho mais uma área querendo que eu faça esse atendimento, né? E aí a gente já está numa negociação de vamos ampliar o time e ter mais pessoas que fiquem fidelizadas aí para o time de sinistro, mas todos dentro do nosso mesmo time, ou faremos um time separado e aí a gente dá suporte para esse time, mas que eles também possam ter a mesma visão e a mesma aplicabilidade que nós fizemos dentro do nosso. Então, é algo que já para janeiro a gente já muda, mas o nosso time hoje ele já vai ter uma ampliação. Então, para o ano que vem a gente já tem pelo menos orçado aí mais 2 pessoas para atendimento. Então, isso é muito legal porque mostra o crescimento estruturado que foi feito, né? E o resultado. Então, a gente vai falar também um pouquinho